Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o que nós temos para a nossa aula de hoje. Aula de número 61, objetos de conhecimento, estratégias e procedimentos de leitura, relação do verbal com outras semioses, procedimentos e gêneros de apoio à compreensão. Detalhamento, linguagem não verbal, verbal e híbrida. Então, esse é o assunto que nós iremos estudar hoje. Seguimos para a nossa aula. Muito bem, turmas. Então, hoje nós iremos estudar sobre a linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem híbrida. Então, como vocês estão observando, né, nessa imagem, né, não há palavras. Existe apenas um desenho, como vocês estão observando aí, né? Temos uma pessoa em uma canoa, né, com algumas frutas. E aí você observa, né, que nessa imagem não há nenhuma palavra, né? Existe apenas desenhos, imagens. Então, você observa que essa é uma linguagem não verbal. Por quê? Porque não tem palavras. Então, a origem da linguagem humana, ela é um mistério antigo, né? Embora não saibamos ao certo como os primeiros seres humanos se comunicavam, se eles se comunicavam por gestos, por grunhidos, ou uma combinação de ambos, ou seja, gestos e grunhidos ao mesmo tempo, e aí uma teoria amplamente discutida sugere que a linguagem pode ter começado com gestos manuais. Então, de acordo com essa teoria, afirma-se que os primeiros seres humanos eles se comunicavam através de gestos, né, físicos, manuais, né, entre as pessoas. E após isso, eles começaram a desenvolver, né, os grunhidos, e só depois é que eles inventaram a palavra, a letra, né? E aí, claro, né, que é importante diferenciar a linguagem oral, atualmente, né, que é o que a gente utiliza, da linguagem escrita, não é? Então, a linguagem oral foi vital para a transmissão de ideias e a criação de vínculos sociais. Então, observe que essa questão da linguagem oral foi primeiro, né? E a partir dela, começou-se a transmitir as ideias, né, no decorrer do tempo. E as representações visuais também desempenharam um papel importante na comunicação, né, do homem ancestral. Mas a gente continua com a pergunta: o que é a linguagem? O que vem ser a linguagem, afinal? Então, a linguagem ela é a capacidade específica dos seres humanos para a criação de sistemas comunicativos. Então, a linguagem ela serve, né, para que os seres humanos, né, se comuniquem e, além disso, se organize, né, tem aí um sistema organizado, né, para que os seres humanos se comuniquem através desse sistema. No caso, o sistema linguístico, né, que são as palavras, a organização das palavras para haver uma comunicação assertiva, uma comunicação clara daquilo que se quer informar. Então, para tudo, há o que? Uma informação. Então, o ser humano, ele é um ser social. O que significa isso? Significa que ele se comunica com outras pessoas em diversas sociedades, em diversos locais, né, de diversas maneiras. Então, um dos fatores mais característicos da vida social dos seres humanos é o desenvolvimento da linguagem. Então, não só a linguagem escrita, mas as outras formas de linguagem também, que pode ser através de imagens, desenhos, símbolos, né? Todos eles são carregados de informação. Existe ali um código, né? Em cada imagem, em cada desenho, em cada símbolo, existe uma representação, existe um significado, um sentido, uma informação que se quer passar, certo? Então, tudo que existe no mundo
tem um significado, tem uma função, tem por trás ali uma intencionalidade em comunicar algo, certo? Então, a linguagem, ela se dá somente pela fala e pela escrita? Será que a linguagem, ela se dá somente pela fala e pela escrita? Não, com certeza que não. Existem outros elementos que estão por trás, né, dessa linguagem. Então, os homens antigos, por exemplo, nós podemos notar nessa imagem, os homens da caverna, né, como a gente conhece historicamente, eles faziam desenhos nas cavernas. Então, eles desenhavam o quê? Aquilo que eles viam, aquilo que eles conheciam, aquilo que eles vivenciavam. Então, eles faziam esse registro nas paredes das cavernas, né? Então, isso são desenhos muito antigos. Então, você pode observar, por meio desses desenhos, a representação de que ocorria ali naquela sociedade, né? Então, existia uma sociedade, né, de indivíduos que viviam nessas cavernas, que tinham ali um cotidiano, uma vivência, né? Então, eles fazem esse registro nas paredes das cavernas, já que, à época, né, não havia papel, né? A escrita ainda não tinha sido desenvolvida, não é? Então, eles desenhavam aquilo que eles conheciam, aquilo que eles vivenciavam, certo? Então, os desenhos, né, eles são bem mais antigos do que propriamente a palavra, a letra, né, o sinal gráfico. Então, ao longo dos tempos, os seres humanos desenvolveram diferentes formas de comunicação. Então, quais são essas formas de comunicação? Primeiramente, os gestos, depois os desenhos, e só muito depois é que vem a comunicação falada. Os registros mais antigos que se conhecem são pinturas feitas em paredes de cavernas, chamadas de pinturas rupestres, né? Falando de uma linguagem mais técnica. Conforme a organização social humana evoluiu, foram criados inúmeros meios de transmitir mensagens, por meio de desenhos, de sinais, sons, entre outros, inclusive as cores também. As cores, elas também têm um significado. Então, todos esses elementos, eles são considerados o quê? Linguagem. Ela é uma linguagem por quê? Porque todos eles transmitem uma informação. Tudo que é construído no mundo, ele tem um sentido, um significado. Então, por isso ele é considerado o quê? Linguagem. E aí nós podemos observar um exemplo, né, da Libras, né, que é a linguagem aí dos surdos, mudos, né, das pessoas que não ouvem. Então, elas se comunicam através dos gestos, né? Então, para cada gesto que você está vendo, né, do alfabeto da língua portuguesa, por exemplo, vocês vão notar que ele tem um gesto diferente, né, para representar a letra A letra B, a letra C, né, o C cedilha, o D, o E, o F e todas as outras letras do alfabeto, ela tem o quê? Um sinal diferenciado aí feito com as mãos. E aí eles traduzem por meio dos gestos, né, usando as mãos, para representar cada letra, né? E também as palavras, as expressões. Então, é uma língua própria, né? A língua de sinais para as pessoas que não ouvem, né? Então, elas vão conseguir conhecer por meio dos gestos das mãos, certo? Então, aqui nós temos o que? Um código, né? Nós temos uma forma de linguagem em que os surdos mudos, eles vão compreender o que está sendo dito por meio da visão, né, fazendo a interpretação de cada um desses sinais. Então, isso é uma das formas, né, de linguagem. E é claro que existem várias outras formas de linguagem também. Então, a linguagem é a capacidade que possuímos, né, de expressar nossos pensamentos, nossas ideias, nossas opiniões, nossos sentimentos, e ela está relacionada a fenômenos comunicativos, onde há comunicação, há linguagem.
Então, em todo momento que você está se comunicando, está tendo uma linguagem ali. Podemos usar inúmeros tipos de linguagem para estabelecermos uma comunicação, como os sinais, os símbolos, os sons, os gestos e regras com sinais convencionais, né? Nós temos a linguagem escrita e a linguagem mímica também. A oralidade também é uma forma de comunicação. Então, observe que existem várias formas de se comunicar, né? Então, a cada símbolo, a cada sinal, a cada imagem, desenho, né? Todos eles terão o quê? Um sentido, um significado, certo? Por trás, né? Então, a linguagem, ela está incluída em todas essas formas de comunicação, certo? Então, hoje nós vamos estudar sobre a linguagem verbal e também a não verbal e a mista. Como é que elas são organizadas? Como é que elas se caracterizam? Temos aí o primeiro exemplo. A linguagem humana pode ser classificada em linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? Ela utiliza recursos que não sejam palavras, como, por exemplo, as placas, as cores, na sinalização de trânsito, ou numa partida de futebol, por exemplo, né, o cartão vermelho. O que ele simboliza? O que ele significa? Ele não está ali por à toa, né? Eles não estão ali à toa, né? Ele significa que o jogador cometeu uma falta grave, né? Então, observe que a cor vermelha no jogo de futebol, ele representa uma falta grave, né? E assim a cor amarela também, né, representa aí um sinal de que o jogador cometeu alguma falta, mas já é uma falta leve, né? Então, observe que as cores também, elas têm um significado. Dependendo do contexto em que aquela cor está sendo utilizada, ela também tem um sentido, um significado. As placas, por exemplo, as placas de trânsito, as placas que você pode encontrar na escola, no hospital, né, em uma empresa, em um banco. Então, elas também comunicam uma informação. Lembrando que a linguagem não verbal, ela não tem palavra, ela vai ter símbolo, ela vai ter um desenho. E esse desenho, essa imagem, ela tem um sentido, um significado. E aí, você precisa entender o que aquela imagem, aquele desenho está comunicando, né? Então, os sinais de trânsito, por exemplo, são vários tipos de sinais. Quando você vai fazer as suas aulas de legislação, né, da legislação do trânsito, você passa a conhecer cada símbolo que está colocado ali na lei do trânsito. Então, são vários códigos que estão ali. E é necessário você conhecer cada um deles, porque cada um deles representa algo no trânsito, em que você deve ter atenção, em que você pode fazer, o que você não pode fazer. Então, está tudo codificado naquele símbolo, naquele desenho que está ali no sinal de trânsito, né? Então, por exemplo, o que é mais comum para nós é o semáforo, né? Que geralmente as pessoas chamam de sinal. O semáforo, ele é composto de três cores, né? Tá lá as três lâmpadazinhas, e elas têm um significado ali nas cores, né? A cor vermelha, a cor amarela e a cor verde. Então, para cada uma delas tem um significado. Então, a gente aprende isso quando vai para a escola, né? A escola deve ensinar o que significa cada uma das cores. O que o motorista deve fazer, o que o pedestre também deve fazer, porque a lei não é só para o motorista, a lei também é para o pedestre, as pessoas que andam nas ruas, certo? Então, as ruas, por exemplo, está cheia de código, né? A faixa que a pessoa utiliza para atravessar a rua, não é? E aí, em todos os lugares que a gente possa estar, existem imagens, desenhos
que estão sempre comunicando algo para a gente. E aí, nós, como bons leitores, nós precisamos entender o que significa o desenho, a imagem que está sendo colocada ali em determinado local que você está. Seja na escola, seja em um banco, seja em uma empresa, seja na rua mesmo onde você transita. Há informações, né? Então, a linguagem não verbal, ela não tem o quê? Palavras. Não pode haver palavras. Então, só tem símbolos, desenhos, né? Ícones. Então, ele será formado de imagem. Lembre-se sempre disso. Agora, a linguagem verbal, aí sim, a linguagem verbal, ela forma-se por meio de palavras. Ela tem ali como a parte central, principal, a forma escrita ou a oral também, né? Porque no momento que você está conversando com alguém, você está utilizando as palavras para se comunicar. Então, a forma escrita e a forma oral também são formas da linguagem verbal. Na linguagem não verbal, ela vai estar apenas baseando-se em ícones, desenhos, índices, signos linguísticos ou, né, signos linguísticos não verbais, ou seja, que não tem palavras. E aí o nosso corpo, as nossas expressões faciais, mímica, corporais, né, desenhos, pinturas, esculturas, coreografias, né, que são danças, os semáforos, as placas de trânsito, os emojis, que são aqueles desenhozinhos que tem aí no seu celular, e até mesmo os memes, que são aqueles desenhos engraçados, né? E até mesmo de pessoas mesmo, fazem-se muitos memes de pessoas, né? Fazendo caras, fazendo expressões engraçadas. E isso também é considerado o quê? Uma linguagem não verbal. E aí, claro, todas elas estão o quê? Comunicando algo, alguma informação, estão passando algo ali. Então, vamos ver os exemplos. Temos ali um guarda de trânsito. Observe que ele está, com a forma como ele está vestido, o chapéu que ele está utilizando, né? O bastão que ele tem na mão. Então, observe que ele está caracterizado para o quê? Para organizar o trânsito. Quando, por exemplo, o semáforo queima, que é o que vocês estão vendo aí, ó, o semáforo, a luz vermelha, amarela e a verde. Então, observe que para cada cor tem um significado. Então, a cor vermelha significa que o motorista deve parar. E o amarelo ele tem que ter atenção. E o verde é para passar, para seguir. Quando dá algum problema no semáforo, por exemplo, o guarda é autorizado a ir para esse lugar, né? E ele pode ficar no meio da faixa da rua. E aí ele vai fazer a organização do trânsito, né? Então, no momento que ele suspende a mão, é para o motorista parar, não é? E aí ele vai dizendo quem pode passar, quem não pode passar, ele vai fazendo gestos com as mãos, certo? Então, observe que ele não fala nada, praticamente ele não fala nada, ele só usa as mãos, os gestos para dizer que o motorista pode passar ou não. Então, aí nós vamos ter o quê? Uma linguagem não verbal. Por quê? Porque não tem palavras e não tem a palavra falada e nem a palavra escrita, certo? Aí nós temos esse círculo, né, com o sinal cortado, né, em cima de um cigarro, como vocês estão vendo aí, né? Então, significa que a pessoa não pode fumar naquele local, certo? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nesse símbolo quando ele está colocado, sobrepondo uma imagem, né? Seja um cigarro, seja uma imagem de fazer silêncio, por exemplo, né? De a pessoa não pode falar alto em determinado lugar, ou aquilo que é proibido ser utilizado em uma determinada localidade, certo? Então, sempre que vocês observarem um círculo com esse tracinho no meio, então significa que não se pode. É
é uso proibido. E aí você observa a imagem das moças que estão sentadas, e aí você observa os gestos que elas estão fazendo, né? Uma está bem sentada, ali concentrada, toda formal, utilizando uma folha de papel nas mãos, né? E as outras estão descontraídas, como você pode observar pelos gestos que elas estão fazendo, né? Elas estão com a mão para o lado, né? Olhando para cima, a outra está com a mão no queixo. E a última está com as duas mãos no queixo, como se ela estivesse descansando, né? Ou fazendo uma certa observação. Então, da primeira para a terceira, a gente observa que há ações diferenciadas. Então, isso nós temos o quê? Uma linguagem não verbal, que está comunicando algo. E aí nós temos os emojis, que são esses desenhos engraçados, né? E cada um deles simboliza algo, né? O que está sorrindo, o que está dando gargalhada, com a boca mais aberta, né? Com os dois olhinhos, os dois coraçõezinhos aí, de que está sentindo amor, ou que gosta, né, da pessoa, de uma outra pessoa. E o outro que não está muito contente, né? Como vocês podem observar. Então, para cada um desses símbolos, eles têm um sentido significado. E eles estão embasados em nossas emoções, né? Cada um desses elementos, desses desenhinhos, eles representam um sentimento nosso, de alegria, de tristeza, de felicidade, né? De sono, inclusive, né? De sorrir, de chorar. Acho que não tem nenhum de chorar aí, né? Não tem nenhum de chorar. Mas eu tenho de sorrir, o que está com sono, que está dando gargalhada, né? E vários outros sentimentos, né, que vão estar representados. Isso aqui eu trouxe só um exemplo para vocês, mas existem vários. Então, todos eles vão estar comunicando algo, um sentimento nosso, certo? Então, a linguagem não verbal, ela se baseia em elementos visuais, gestuais e simbólicos para comunicar significados. E tem como características, entre outras, como os ícones, os símbolos, os gestos, as expressões faciais, postura corporal e outros meios para transmitir mensagens, é amplamente utilizado em situações onde as palavras podem ser o quê? Limitadas ou inadequadas para expressar sentimentos ou intenções. Então, a linguagem não verbal, ela tem todas essas faculdades, né? Então, tem todas essas representações. Vamos ver mais um exemplo? Olha, o exemplo do desmatamento, como vocês podem observar. Então, temos uma sequência de imagens e ela não tem nenhuma palavra, ela tem apenas os desenhos. Então, a partir daí, da primeira imagem para a segunda, você começa a perceber que há o quê? Uma modificação, né? Enquanto que a primeira está cheia de árvores, animais, né? E aí, na segunda, você começa a observar que estão queimando, né? Porque está vermelho aí por trás, vocês estão vendo as labaredas de fogo. E aí, algumas árvores já estão sendo cortadas, que inclusive aparece um homem, né, com uma serra cortando a árvore. O outro é uma espécie de carro, né, que está derrubando, arrancando o tronco das árvores. E aí você observa na última imagem que está sendo totalmente desmatada, né? Não tem mais árvores, está tudo árido e nota-se, né, que houve uma modificação dessa tirinha, nessas imagens, né? Então, observe que não há palavras escritas e o leitor vai perceber o que se passa por meio dos movimentos corporais, né, que se passa aí dos personagens, que no caso, no primeiro momento, são os animais, né? O macaco, as aves que estão voando ao fundo, e depois você vê um tucano também na segunda imagem, e o homem fazendo a ação de cortar as árvores, né? Então, por meio dessas ações, né, que estão acontecendo no cada um dos cenários, você vai notar, né, que está acontecendo algo, né? E isso só tudo por meio da linguagem não verbal, né? Em nenhum momento vocês viram palavras, mas por meio dos desenhos, das sequências e das ações que estão ocorrendo, você consegue fazer uma interpretação do que está acontecendo, certo? Seguindo, nós vamos ter mais um exemplo. Vamos lá. Ó, a linguagem verbal. Então, a linguagem verbal é aquela que utiliza palavras escritas ou faladas
ou seja, a linguagem verbalizada. Então, você vai ver o quê? Palavras. Você vai notar palavras, seja ela de forma escrita ou pode ser também pela oralidade, tá? Então, nós vamos ouvir agora um áudio off, e depois a gente retorna para continuarmos nossa aula. O flautista de Hamelin. Havia uma cidade chamada Hamelin, próspera e farta. Um dia, ratos invadiram a cidade, devorando tudo. Desesperados, os moradores buscaram ajuda do prefeito, que ofereceu recompensa pela solução do problema. Um flautista alto e magro apareceu, prometendo livrar a cidade dos ratos. Com sua flauta, ele os atraiu para fora, onde morreram afogados. A cidade, aliviada, preparou uma festa, mas o prefeito recusou pagar a recompensa. Revoltado, o flautista atraiu as crianças com sua música e as levou para longe. Após descobrirem a injustiça, os pais exigiram a devolução das crianças e o prefeito pagou a recompensa. O flautista prometeu trazer as crianças de volta, desde que nunca mais quebrassem promessas. Com a música de sua flauta, as crianças voltaram e, desde então, os moradores de Hamelin aprenderam a valorizar suas promessas. O flautista de Hamelin. Contos dos Irmãos Grimm, adaptado. Muito bem, observaram que dessa história nós temos palavras. Então, nós temos como predominância a linguagem verbal. A linguagem que é feita por meio de palavras. Né? No caso, aí, palavras escritas, né? Então, vamos ver mais alguns exemplos. Vamos lá. Observem aí, temos o personagem, temos duas pessoas conversando aí, tá? Então, observem, ó, valeu, queria que tivesse alguma coisa entre nós, sabe? Eu também. Tipo o quê? Um muro, um rio com piranhas, não jacarés, 20 mil soldados te impedindo de chegar perto de mim. Então, que é um tom engraçado, né? Então, observe que aí nós temos palavras, tá? E no segundo exemplo, olha, é proibido fumar neste local. Então, notem que as palavras estão bem em destaques para justamente o leitor, né, ler e entender o que está acontecendo, o que é proibido, o que é necessário que não aconteça naquele lugar. E nós vamos observar que temos apenas palavras, tá? Apesar de nós termos aí o desenho do celular, mas o que importa aqui é a palavra que está sendo dita, tá? E agora nós temos a linguagem mista, que é quando há o uso simultâneo da linguagem verbal e não verbal, ou seja, elas estão juntas ao mesmo tempo, para construir a mensagem que se quer transmitir. Então, observe aí que eu tenho a imagem do soldado, né, do exército, numa operação Queimadas, né, no ano de 2023, ajude a proteger a floresta. E aí nós temos o telefone, temos aí o símbolo do Amazonas, né? E aí você nota que nessa linguagem mista há desenho, há uma imagem, né? E além da imagem você tem palavras. Então observe que tem as duas coisas juntas, ou seja, as duas linguagens juntas, tá? Vamos seguir para mais um exemplo. Olha, nas histórias em quadrinhos também nós vamos ter linguagem mista. Por quê? Porque nós temos desenhos, né, aqui no caso dos personagens, o lugar, que é o cenário, né, e nós vamos ter a fala de cada um dos personagens, como você pode observar. Vou deixar o lixo aqui rapidinho, enquanto pego mais no carro. Aí você observa que é num parque, né, você tem um banco ali para as pessoas sentarem, tem crianças brincando, outras pessoas passeando, não é? E aí a senhorinha chega, que pena, queria descansar um pouco, mas tem lixo no banco. Desculpe, dona Maria, não pensei nos outros quando deixei o lixo aqui. Vou jogá-lo na lixeira agora. E ela responde, obrigada, jovem. Cuidar do nosso espaço é cuidar de todos nós. E no último quadrinho, cidadania também é respeitar
e cuidar dos espaços públicos para o bem-estar de todos. Então, notaram que aqui é uma história em quadrinhos, né? Que tem imagens, desenhos e temos também palavras. Então, logo, nós vamos ter uma linguagem mista. Nós temos as duas coisas juntas, os dois tipos de linguagem. E também nós podemos ver a linguagem mista nas peças publicitárias, né? Vários recursos verbais e não verbais, que são os desenhos. Eles são usados com o objetivo de atingir o público-alvo, né? E influenciar também o comportamento de quem visualiza, né, as peças publicitárias. Então, nós estudamos a linguagem verbal, não verbal e a linguagem mista. Então, esse foi o nosso assunto e até uma próxima oportunidade.